Há mais histórias ao vivo? Vou receber o Carlos, que está ao vivo com a gente. Olá, Carlos, como você está? Boa noite, onde você está? Olá, muito boa noite aqui de Medellín, Colômbia. Em Medellín, Colômbia. Bem-vindo, Carlos. E você tem uma história para nos contar? Relacionada ao fenômeno de abdução? Sim, digamos que é mais do que isso. Não acho que tenha sido uma abdução, e sim algo, digamos que foi uma conexão, vamos dizer assim. Ok, bom, quero ouvir a sua história. Bom, Hector, vou te contar. Eu acompanho o fenômeno objeto voador não identificado há muitos anos, mas em 2018 tive uma conexão, digamos assim, bastante forte, já que, bem, nesse desenvolvimento do conhecimento sobre objeto voador não identificado, acompanhando muitas pessoas, assistindo a programas e me alimentando de informações, conheci uma espanhola, ela, que explica muitas coisas sobre o fenômeno, como fazer meditação, como, digamos assim, se conectar. E eu comecei a seguir cada passo do que ela ensinava e fui percebendo que isso foi dando resultados. De tal forma que comecei a ter muitos, digamos assim, encontros entre sonhos, porque eram sonhos muito lúcidos, de pessoas que falavam comigo, que eram seres de luz. Então eu, no começo, mencionava tudo assim, ou relacionava com o tema angelical. Eram anjos, e eu, com esse tema angelical e tudo isso, comecei a ter essa conexão, acreditando que eram anjos. À medida que continuo esse processo de desenvolvimento com essa pessoa muito importante na Espanha, numa noite normal, chego do meu trabalho, troco de roupa e me deito, tudo normal. Essa noite foi quando tive essa conexão, onde realmente senti algo muito, muito pessoal. Claramente, quando saí do meu corpo, saí do meu corpo. Então, por isso percebi que foi uma abdução, porque foi algo como se eu quisesse me preparar. Nunca imaginei que esse encontro aconteceria tão rápido. E quando eu já tinha visão, podia ouvir, podia ver, eu já estava lá. Exatamente. Eu fiquei como se fosse dormir, e quando reagi, ou seja, quando pude ver e sentir com clareza, já estava como se estivesse em uma nave. Tudo, né, o quarto, tudo era branco, completamente branco. Eu estava em pé e estava sozinha naquele quarto. Sentia frio, muito frio, e comecei a me perguntar: onde estou? Por que estou aqui? É um sonho? E aí imediatamente me responderam. Um ser apareceu para mim naquele momento e me respondeu: vou mudar para a minha forma humana. Ele disse isso naquele momento para eu não me assustar. E então apareceu uma pessoa para mim. Era uma pessoa forte, muito forte. Ele não tinha cabelo loiro, para dizer que era um nórdico. Não era um nórdico. Ele tinha cabelo castanho claro e era muito forte. Sim, ele usava um terno. E como eu vinha acompanhando toda a questão do desenvolvimento do OVNI dessa pessoa, eu já tinha ouvido falar de raças, já tinha ouvido falar de certos contatos e já tinha assistido a vários documentários. Então eu não senti medo, obviamente, porque eu pensava, será que estou sonhando? Mas essa pessoa me disse um nome que neste momento eu não me lembro. Não era um nome humano como Luiz ou José, era um nome totalmente estranho para mim. E ele me diz que vamos ter uma experiência. Ele diz: Carlos, você tem nos procurado e em resposta vamos te dar um conhecimento, vamos te proporcionar uma experiência. Estamos em uma nave, vamos para outro planeta e vamos te mostrar coisas diferentes. Quando estou na nave, eu penso: uau, não acredito, não pode ser essa nave. No quarto branco onde eu estava. Quando viro, ele diz: olha, dá para ver como se fosse uma tela translúcida bem grande. E eu vejo isso, vejo claramente. É como ver a Terra de outro ponto, não sei o quão distante, mas dá para ver a Terra. E ele me diz: essa é a Terra. Estamos deixando a Terra, vamos para um planeta próximo dentro do sistema solar que você já conhece. E eu fiquei atônita e só disse que sim.
Comecei a ver como estávamos nos afastando e a Terra ficava cada vez mais distante. E então ele me disse: vamos dar uma volta, vamos caminhar aqui na nave. Comecei a caminhar com esse ser quando ele começou a andar. As portas se abriam como se não fossem algo físico, e já no momento em que você vai caminhando e vai se deparar com a parede, digamos assim, ou com o que deveria estar ali, o obstáculo já não é mais um obstáculo, ele se transforma em uma silhueta e eu posso passar. Eu ia de um lado a outro, sempre acompanhada por esse ser. Comecei a ver diferentes, para mim, espécies, porque eram distintas. Todos usavam um traje. Isso sim, todos usavam um traje. E o traje era colado ao corpo. Era como um azul escuro, algo assim, entre violeta e azul escuro, algo assim. Alguns me olhavam e, obviamente, não eram humanos, outros eram humanoides. Os que não eram humanos, eles me assustavam e ele disse: fique tranquila, todos aqui são pacíficos. E quando eu estava andando com ele, passando por várias sessões, era como se ele, o tempo todo, enquanto eu fazia esse desenvolvimento, essas meditações e todo esse processo que eu vinha fazendo antes, era como se eles soubessem, porque ele me dizia que eu estava indo muito bem, que eu já sabia muita informação, que de fato eu estava... Desculpa, eu tinha despertado, foi o que ele disse. Você despertou. E é isso que nos permite fazer esse contato com você. Não podemos ter contato se a pessoa não despertou. Ele me explicou isso naquele momento porque realmente nessas canalizações que a gente tenta fazer, muitas vezes eu tentei, eu não sabia que realmente tinha essa conexão. Eu estava relacionando isso com algo da igreja. Pois eu dizia, os anjos são arcanjos, e eles não eram nada como esses seres, e eles estavam me observando durante esse tempo, tipo, como se eu quisesse ir à missa. Você quer obter respostas e nós vamos te dar observando, mas tudo isso é porque você despertou. Continuamos? Eu perguntei quem eles eram, o que eram e por que havia tantas raças diferentes ali, o que estavam fazendo ali. E ele me respondeu dizendo que eles realmente eram uma missão. Você conhece algo que tenha lido ou ouvido que chamamos de federação? Nós fazemos parte dessa federação. Existem diferentes raças ou espécies das quais nós ajudamos vários planetas. Ela me disse que não era só o planeta Terra, mas há vários planetas. E continuaram efetivamente esse trajeto na nave. Alguns deles eu vi com um cinto, não reparei nos detalhes do cinto, mas eles usavam um cinto. E me lembrei que há muitos anos eu via... Não sei se você se lembra de uma série muito famosa de muitos anos atrás chamada Os Thundercats. Sim, claro, sim, eu me lembro. Eles usavam um cinto grande no meio com a figura de um gato. Usavam um cinto assim, mas obviamente não era um gato, era outra coisa. Perfeito, bom, chegamos. De fato, a viagem foi rápida, porque mesmo indo para um planeta muito distante, chegamos a esse planeta que não era Vênus. Perguntei se era Vênus, ele negou. Questionei outro próximo, ele também negou, mas não disse o nome. Ao chegarmos, quis descer da nave, mas ele pediu um momento. Você não pode descer ainda porque não tem a proteção e não está qualificada para esse ambiente. Tudo bem? E realmente colocaram em mim uma roupa de astronauta. Sim, colocaram algo na minha cabeça como uma espécie de capacete totalmente fechado para que eu... Ela disse, você pode respirar, mas o ar lá fora não é como o da Terra e você não conseguirá respirar igual. E eu disse, tudo bem, o que fazemos? Ela respondeu, você vai ver como é uma missão que temos aqui neste pequeno planeta, e aqui temos como uma base, e começamos a ver, e quando eu desci, já vi a nave. A nave era realmente redonda, lembro perfeitamente. Por dentro era super espaçosa, por fora parecia menor. Certo, nunca cheguei a ver pilotos nem controles porque não cheguei até essa parte. O tempo todo, né, o percurso foi por outras partes da nave. Quando eu desci para este planeta, senti uma atmosfera pesada, era como uma atmosfera densa. Não era como ver o céu normal, era totalmente violeta ou algo assim.
Tudo bem, tudo bem. Em nenhum momento eu vi o sol, mas estava claro, como um pôr do sol, digamos assim. Esse era o ambiente que eu via, como entre noite e dia. Era assim que parecia. Eles estavam lá e havia essa quantidade de seres ou espécies que estavam ali. Todos pareciam se dedicar, cada grupo, a algo específico. Eles tinham tecnologia, tinham de tudo, prédios como galpões, ou seja, havia muita coisa. Havia nesse planeta para o qual você desceu ou para o qual eles te levaram uma colônia já instalada de seres? Sim, eles trabalhavam lá, como falei, era uma base para eles. Por isso eu perguntei se era Vênus ou que era o lugar onde eu estava, mas ele não me disse, não quis me dizer. Bom, e em seguida, à medida que íamos caminhando, ele ia me dando informações, ele me dizia, por exemplo, as conexões. O que você está fazendo, as conexões são totalmente reais, mas você tem que ter cuidado com quem você se conecta, porque quando você... Desculpa, conexões com outros seres humanos, era isso que você queria dizer? Não, eu quis dizer não com seres como eles, mas sim com outros seres humanos deste lado. Ok, perfeito. Antes de você continuar com seu relato, quero te perguntar algo que venho guardando desde o início, porque acho interessante que você me diga, que você me descreva. Como era o rosto desses seres? Aquele que me acompanhou o tempo todo era humanoide. No entanto, no começo ele me disse que ia mudar de forma. Mas você não chegou a vê-lo antes de ele tomar forma humanoide? Não. Naquele dia, quando cheguei, como te contei, eu estava sozinha naquele espaço branco, naquele quarto completamente sozinha. Quando ele falou comigo e disse que ia mudar de forma para que eu não me assustasse, quando ele chegou já estava em forma humanoide, não na outra. Os outros que vi depois, já quando ele falou comigo e me deu tranquilidade e confiança, digamos assim, quando já saímos da nave e ele me disse vamos caminhar e vamos olhar, aí sim, vi diferentes seres, vi alguns como reptilianos, digamos assim, com forma de lagarto. Vi outros que eram humanoides, mas tinham as orelhas diferentes, não eram como as nossas, havia vários seres. Lembro que havia alguns que eram de cor laranja, humanoides, mas de cor laranja. Ou seja, havia vários. Ele me disse que faziam parte da federação onde havia muitas raças. Como quem diz, existem muitas raças, não só as que vocês conhecem. Assim, porque ele, como eu te dizia, era como se já tivessem me estudado. E por isso me diziam que existem várias raças e que eu tinha que continuar buscando a verdade. Ele comentou isso enquanto caminhávamos. Que eu tivesse sempre a mente aberta, sempre que o que eu pensasse que era o mais, digamos assim, o mais estranho. Poderia ser real. E algo interessante que você disse antes é que eles se apresentam para você porque você já havia despertado essa conexão com o transcendente dentro da meditação e da espiritualidade. Graças a isso, se abre uma porta para que eles possam ir até você completamente. Sim, de fato, eles me explicaram muitas coisas da parte religiosa, porque eu dizia para eles que achava que eram anjos, e eles me disseram, sim, existem seres que vocês chamam de anjos, mas há muito mais além disso. Por isso, sempre, sempre, nunca me esqueço, eles me deixaram esse aviso. Amigos, muito cuidado quando tentarem canalizar ou fazer conexões, porque existe de tudo. Ou seja, estamos nós. O plano espiritual realmente existe, porque me explicaram, porém, para eles não é igual ao que nós, como humanos, vemos, mas sim existe. E que eu aprendesse ou continuasse aprendendo a diferenciar quando eram seres positivos e quando havia outros que não eram tanto assim. Tenha cuidado com quem não é tão positivo, pois podem se aproveitar disso. E quero que você continue a história, porque eu te interrompi para te perguntar sobre o rosto. Quando dizem para ter cuidado com quem não é positivo, o que essas pessoas podem fazer com você? O que esses seres que não são positivos podem fazer conosco, seres humanos? Bem, de fato, pelo menos esse ser e esse grupo que me levou. Ressalto que estive o tempo todo com essa pessoa que falava comigo e me acompanhava. Os outros não falavam comigo, apenas me olhavam de forma amigável. Tudo me pareceu normal, em nenhum momento senti medo nem confusão. E ele me dizia algo. Vocês
como humanos, têm algo que é a sua alma, seu espírito, e isso permite que vocês percebam quando a alma dá um alerta e diz que algo não está certo. Então, em que aspecto, por exemplo, quando estive com esse ser, não senti medo nem angústia, mas ele me disse que quando eu vir outro tipo de presenças ou quando tentar ter essas conexões e sentir que algo não me agrada, que nesse momento eu não mantenha esse vínculo, ou seja, que eu não dê abertura porque eles me diziam, nós damos abertura quando a pessoa desperta e quando nos procura ou quer se comunicar. Mas se isso não acontecer, nós não podemos intervir. Mas há outros que sim, chegam sem que a gente chame, então eles se aproveitam. Eles diziam que sim, podem causar prejuízos e abduzir, ou seja, as abduções existem e são reais. Todo esse assunto. Obviamente, eles podem fazer testes e tudo mais, e sim, podem afetar muito uma pessoa, até mesmo fazer com que ela não volte. Então, Escuta, e no seu caso que foi levado por uma raça positiva ou boa, por assim dizer, primeiro, cronologicamente, como o evento prosseguiu? Você estava lá, desceu para aquele planeta, viu a base deles e como continuou? ok, à medida que íamos caminhando já no planeta, na base principal onde eles estavam, a base estava como envolta em uma cúpula grande. Essa atmosfera, de fato, não era natural, digamos assim, não era um planeta habitável. Era uma atmosfera artificial. Sim, era como uma atmosfera artificial criada com a tecnologia deles. Por quê? Porque é por isso que eu te digo, nunca me disseram o nome do planeta, pois naquela época nem parecia um planeta. Mas onde estávamos? Não sei, mas estávamos no nosso sistema solar. Não, não estávamos fora, estávamos dentro. Porque eles, como federação, algo que me lembro nesse momento é que me disseram que eles têm como zonas, digamos assim, com certos limites onde podem estar. Eles não estão em qualquer lugar que querem. Não pode, eles têm limites. Ou pelo menos a federação tem um limite dentro do sistema solar e sabem que há outras zonas, mas ainda assim tem limites. E a comunicação com todas as raças. Nem todos estão abertos a isso. Então, por isso, são como aqueles que já têm essa, digamos assim, proximidade conosco como humanos. Enfim, continuamos caminhando pela área e eu realmente me lembro claramente da cúpula. Não havia nuvens. Como eu disse, para mim o céu era daquela cor violeta, como se fosse entre o entardecer, dia e noite. Em nenhum momento vi brilhos nem estrelas também. Vi prédios como galpões, era como uma zona industrial. Ok, havia diferentes naves e a nave na qual eu desci com eles era uma nave redonda. Não dava para ver janelas nem luzes. Era de uma cor prateada escura, completamente uniforme. Havia outras naves que, enquanto caminhávamos, realmente tinham características distintas para diferentes missões. Eles diziam que analisavam vários planetas em muitos aspectos, em muitas coisas. Ok. Eles abordaram vários temas comigo. Para mim, foi uma noite longa, como se eu tivesse estado lá por bastante tempo. Não sei quantas horas, eu diria 8 ou 9 horas. Falamos sobre temas espirituais, porque eu tinha dúvidas, muitas dúvidas sobre o que vinha aprendendo. Perguntava a ela o que era ou não verdade, como confiar, o que mais eu podia ver. E muitas coisas espirituais foram esclarecidas para mim naquele momento, porque me diziam que a parte espiritual é muito importante para nós. E que é isso que faz com que o despertar seja mais claro e que eu possa me elevar. Havia coisas que eu entendia e outras que não, que para mim eram totalmente novas, mas ficou como uma tarefa para eu continuar explorando. Ok. Também me disseram muito claramente que muitas coisas não eram como se comentava e que em nenhum momento eu deveria acreditar em tudo o que os governos diziam, que eles já estavam aqui há muitos anos e que na Terra já convivem diferentes raças. Desculpe interromper. Eles te confirmaram que estão entre nós há muitos anos?
Sim, exatamente, porque os que estavam comigo naquele momento podiam mudar de forma, e assim como eles, havia outros. Há outros na Terra que também podem mudar de forma. Que assumem forma humana para se camuflar entre nós. Exatamente, sim, e também, obviamente. Por exemplo, lembro bem porque perguntei para ela, isso que aconteceu com Billy Mayer, o que aconteceu com Billy Mayer? Isso foi real? Me disseram que sim, claro, que eles também fazem parte da mesma federação e que também visitam, e que o mesmo que ocorre comigo acontece com eles e com a gente. Sempre, antes de ter um contato, tem que haver uma observação da pessoa. Se ela está preparada, se não está, e qual é o propósito que ela quer para esse contato. Ok, e todo esse tipo de coisa. Então, pelo menos isso eles me confirmaram. Eu tinha muitas perguntas. Obviamente, eu queria perguntar muitas coisas, mas era impossível, porque ele ia me contando outras. E para mim, obviamente, tudo era surpreendente, absolutamente tudo. Quer dizer, ele me falou que há muitos mais planetas dentro do sistema solar do que, por exemplo, tinha um assunto em que eu dizia para ele, pelas minhas conexões, que ele deveria tomar muito cuidado com os cinzentos, porque eles habitam a Terra, eles se aproveitam quando a gente quer fazer uma canalização ou uma conexão e interrompem esse pedido, digamos assim, se infiltram e aparecem. Como eles fazem isso? Eu não sei, mas me alertaram. Muito cuidado. E eles falavam com voz de forma telepática ou podiam se manifestar falando? Ele podia falar com a boca e também de forma telepática. Como? O que é bom? Esse seu testemunho é diferente, por isso eu te perguntei de novo, porque são poucos os que viveram uma abdução onde esses seres falam assim. Geralmente é sempre de forma telepática. Ele me dizia que desde o momento em que se apresentou e me abordou ali, quando eu estava na nave, que em todo momento o primeiro contato é muito forte, porque a gente sempre se impressiona muito. Há pessoas que não reagem, que praticamente são levadas e devolvidas imediatamente. E é como se nada tivesse acontecido, pois há pessoas, repito, para eles é importante estarmos despertos para todas as possibilidades. Sem saber, como te disse, eu vinha me preparando, pois não sabia que havia uma data. Em nenhum momento, quero deixar claro, eu disse, vai ser tal data, tal dia, a tal hora. Não, eu não pedi, eu simplesmente... E agora quero te perguntar, depois de tudo isso que você contou, de que esses seres te confirmaram que estão entre nós, como eles te devolvem à Terra. Você lembra como terminou a experiência, como terminou tudo? Isso foi o que mais, digamos assim, quando eu volto, isso foi o que realmente me ajudou a confirmar que sim, foi real, que não foi um sonho, que não foi algo inventado, que não foi porque eu estava muito cansada e acabei sonhando qualquer coisa. Quando eu voltei, minha parceira estava ao meu lado e depois ela me contou. Eu estava no meu corpo, de bruços, normal, deitada como sempre durmo. Quando eu volto, o que eu sinto é que eu chego de repente no meu corpo. Você caiu? Você cai? Exato, eu caio no meu corpo. E aí sim eu tive uma sensação física quando caí. Foi tanta a força com que eu entrei essa queda que, como eu durmo colada na parede, automaticamente eu pulei, bati na parede e ralei meus pés. Eu me levantei porque senti o impacto e disse: o que aconteceu? O que aconteceu? E foi aí que eu percebi que já tinham se passado uns 45 minutos desde que eu tinha deitado. Ou seja, eu ia me deitar e aconteceu toda essa experiência. Claro, não sabemos se a passagem do tempo na Terra é igual à passagem do tempo fora da Terra. Não, isso me falaram. Claramente não é igual. Na viagem me falaram que para eles eu poderia ficar lá por muito tempo. E isso não quer dizer que o tempo pare, ele não para. Mas estamos em planos diferentes, não sei se dimensões, não sei como eles lidam com isso, mas o tempo passa lá também, e é por isso que eu te digo, parece que fiquei lá 8 ou 9 horas, mas ao voltar só tinham se passado 45 minutos. Por aí. Alguém da plateia perguntou:
Convido quem acompanha este material no Trasnoche Paranormal, canal do YouTube, a comentar no vídeo ou enviar e-mail. Vamos ler absolutamente tudo o que chegar. E como sua vida mudou depois dessa experiência? Carlos, houve alguma mudança significativa ou algo físico em sua vida? Muito, muito mesmo. Depois dessa experiência, minha vida nunca mais foi a mesma. Realmente, esse despertar que eu tive, digamos assim, confirmou muitas coisas com esse contato. Depois tive outros contatos. Eles sempre estão lá. Quando a gente quer meditar ou canalizar, eles estão lá para ajudar, para apoiar. Minha vida mudou completamente, principalmente a parte espiritual. Muitas coisas mudaram para mim, porque eu tinha muitas perguntas e muitas delas foram respondidas para mim. Quando questionamos sobre Jesus, se ele existiu ou não, o que aconteceu, se isso é real, em que acreditar, porque esse despertar não é fácil quando a gente chega nesse ponto limite. Eu estava totalmente confusa, dizia, meu Deus, em que eu acredito, em que igreja, a quem eu sigo? Hoje em dia não faço parte de nenhuma igreja. Me considero espiritual, acredito em Deus, obviamente, porque isso existe. Existe como uma energia, como quiserem chamar. Mas agora vejo a vida de uma forma muito, muito diferente. A história humana é muito complexa e muito diferente do que nos contaram. Por isso, né, o despertar para algumas pessoas é um impacto forte e algumas podem ter consequências emocionais. Mas sim, mudou muito. Depois disso, senti um chamado para ir a outro país. E eu, nas minhas canalizações, sempre perguntava: para onde vão me levar ou o que querem que eu faça? E realmente, quando isso acontece, é porque vão colocando tudo no seu caminho para que as coisas aconteçam. Não porque te obrigam, porque em nenhum momento obrigam ninguém. E para qual país você tinha que ir? Para o Peru. Buscar o quê? Portais. Eles me diziam que iam me mostrar algo. Fui para Cusco, mas isso já é outra parte da história. Então, aqui na Colômbia, em Medellín, quando tudo isso já tinha passado e eu terminei aquela canalização, passaram-se meses em que continuei sonhando e me mostravam muitas coisas nesses sonhos. E foi aí que me disseram claramente que eu tinha que ir para outro país. As canalizações foram muito claras e me diziam, vá para o Peru. E eu pensava, mas eu trabalho aqui, não conheço ninguém lá. Fique tranquila, sempre vamos estar aí como guias. E a verdade é que tudo aconteceu sozinho, eu nunca programei nada. Em um momento, alguns colegas de Medellín me disseram, vamos para o Peru, quero conhecer. E eu pensei, não pode ser outro país, tem que ser o Peru. E bom, nós fomos para o Peru. Chegamos em Lima e eu dizia, bom, será que é Lima? E não, não era Lima. Eu perguntava e sentia internamente que me diziam, não, aqui não, continue. E eu pensava, bom, então onde, né? O que eu procuro, né? O que eu faço? Simplesmente olhava para o meu celular, sentava um pouco, tentava me acalmar, ficar em harmonia, em paz. Sentia algo que me guiava, procura aqui, e eu procurava. A cidade era Arequipa, no Peru, que é a segunda maior cidade do país. Lá eu vivi por 2 anos. E acontece que onde eu morava ficava muito perto do vulcão Misti, que é o maior vulcão da cidade de Arequipa. Isso era um portal. Naquele momento, eu não conhecia bem o assunto, embora já soubesse algo por causa das canalizações que eu tinha. Quando a gente não está no corpo, percebe muitas coisas que não vê quando está fisicamente. Isso eu já tinha experimentado, mas a questão dos portais era algo completamente diferente. E o Peru é um lugar energeticamente muito, muito forte. O que tem lá? Não sei. O que tem de especial no Peru? Não sei. Quero intervir. Eu estive em Cusco, estive lá também. Obviamente fui a Machu Picchu, porque esse foi o meu chamado, eu queria estar lá. E a pergunta que eu tenho que te fazer é a mesma que o público faz. Esses seres que de alguma forma te enviaram através de sinais para esse portal são os mesmos que ajudaram na construção dessas edificações? Por exemplo, Machu Picchu, os Incas, ou o mesmo que pode ter acontecido no México com os antigos astecas e maias.
Digo, tem algum desses seres ali? Ou no Egito não há algo desses seres na Terra há muito tempo auxiliando os humanos? Sim, foram eles diretamente. Não, eles me disseram que realmente houve outras civilizações avançadas, mas não eram extraterrestres. À medida que eu dava esses passos, quando eles me guiavam, eles iam me dando informações. Ou seja, se eu ia ao Peru, fui ao Peru e eles me deram informações no Peru. Foi aí que eles também me disseram, eles me revelam todo o tema das civilizações intraterrenas. E acontece que no Peru existem entradas para civilizações intraterrenas, algo que para mim era totalmente desconhecido. Eu não tinha conhecimento disso. O mesmo que acontece aqui na Argentina, na cidade intraterrena de Erques, em Capilla del Monte, Córdoba. Você com certeza já ouviu falar. Sim, também. Segundo tudo, está interconectado, claro, por isso tudo está conectado. Sob o Chile, Argentina, Uruguai, Equador, Peru e Colômbia. Bom, mas naquele momento para mim tudo isso era novo. Obviamente não dá para entrar assim, não é só chegar e procurar. Não pode, tem que ter muitas permissões. Isso é delicado, é um assunto muito, muito delicado. Os governos sabem disso. Os governos sabem onde estão os portais, onde estão as entradas subterrâneas e quais seres habitam lá. Eles sabem de tudo, absolutamente tudo. Eles me diziam, seus governos em nível mundial sabem de tudo isso, eles nos conhecem, mas eles não concordam que isso seja tornado público e nós não podemos intervir nesse assunto. Então, como eu te disse, eles iam me passando cada vez mais informações que iam alimentando tudo isso. Eu tinha uma base, mas era muito pequena, apenas um fragmento. Ao ver tudo que me revelaram, foi um mundo de informações para mim. Então, no Peru, eu estive perto do vulcão. Me diziam que esse vulcão, como ainda está ativo, o Misti é um portal. Me disseram que o mesmo acontece no México com o Popocatépetl. Popocatépetl, sim. Exatamente. No Equador também. E me disseram que cada vulcão é um ponto de energia para eles. E como eles usam essa energia? Me disseram que eles extraem energia magnética desses pontos, porque são lugares da Terra onde muita energia é liberada. Eles usam para muitas coisas, não só para as naves. Também para que ativação de portais. E que existem portais terrestres, como os que existem em Machu Picchu. Então, claro, eles me convidavam, me chamavam uma e outra vez. Hector, é hora, encontro após encontro. Obviamente, eu fui lá para trabalhar, tudo deu certo para mim, consegui um trabalho muito bom. Como eu te disse, eles não te mandam às cegas, não é ir para ver o que acontece, eles têm tudo preparado. Eu me dei muito bem, tinha um bom trabalho, um bom cargo. Eu tinha meu veículo, ou seja, chegando ao Peru, em 2 meses eu já tinha veículo e um bom trabalho. Eu sou profissional, mas nem sempre é fácil quando a gente vai para outro país. E à medida que eu avançava, iam me dando os recados. Bom, você já tem como ir, vamos. E eu ia. Isso, obviamente, me animava ainda mais. Eu morava muito perto do vulcão, e isso me carregava de uma forma muito intensa, me enchia de energia. Era como se eu estivesse hiperativa, como se tivesse tomado litros e litros de café. E só de observar o vulcão da janela do meu quarto. Só isso. Já estando lá, uma das recomendações foi que eu fosse até o Cânion do Colca, porque queriam me mostrar algo importante. Pensei, Cânion do Colca? O que é? Onde é? Procure e você vai encontrar. Eu procurava em mapas digitais e encontrei. Obviamente é muito famoso, tem muitos vulcões. E eu pensava, o que eu vou fazer lá? Por ali? Fui no meu carro. Não é um veículo adequado para subir vulcões, mas cheguei até onde pude. Por aquelas estradas abertas de terra, caminhos rústicos. Se você já esteve por lá, sabe como são. Eu cheguei e o lugar que supostamente é turístico, não havia uma alma, não tinha ninguém. Eu estava completamente sozinha.
Quando estou lá, desço do carro e assim que desço, senti automaticamente a presença de várias entidades me observando e eu estava sozinha. Tenho fotos do lugar. Tirei fotos de tudo, de onde fui e do que me mostraram. A mensagem era sobre cuidar do meio ambiente e da terra. Como começaram as primeiras civilizações, quem as habitou? Por que eles foram embora? Porque eles não se extinguiram, eles foram levados. Isso me interessa te perguntar. Por que eles foram embora? O que te disseram? Que eles foram levados. Essas civilizações existem hoje, mas não estão na Terra. Elas estão em outros mundos, né? São civilizações muito avançadas. Na época, eles tiveram apoio externo, claro. Muitos eram híbridos, se misturaram. Os humanoides se misturaram e, segundo eles, foram embora. Porque quando todo o processo de colonização começou, quando o ser humano chegou à América e começaram as guerras, eles tinham tecnologias muito avançadas que naquela época podiam causar muito dano à humanidade se fossem descobertas. Então disseram: já estão vindo, já sabemos quando chegam, e simplesmente foram embora. Há uma pergunta que quero transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo ao vivo. O relato de Carlos é fascinante, por isso não o interrompemos. E estou animado com as pessoas que acompanham isso pelo YouTube. Podem deixar seus comentários. Tem uma pergunta que se repete muito e que eu preciso te fazer. Você verificou se não deixaram algum implante ou algum dispositivo físico ou energético para te influenciar ou manipular? Ai, Carlos. Não, realmente não. Eles, o tempo todo, algo muito importante é o respeito, a permissão. Nada foi forçado. Em nenhum momento me obrigaram a nada. Nunca foi um encontro obrigatório. Teve encontros aos quais não pude ir por causa do trabalho ou outras coisas. E não acontecia nada. Nunca senti nada negativo nem reprovações. Nunca, nunca. Sobre o assunto da minha saúde, lá me avisaram que eu precisava me cuidar. Depois fui ao médico e fiz um check-up. Havia uma questão de saúde que eu não sabia e que precisava cuidar. Então, nesse sentido, sim, eles cuidavam de mim. Para eles, o cuidado é integral. E a mensagem principal que nunca esqueço é: não tenha medo de expressar o que você está vivendo conosco. Esse é o objetivo. Assim encerramos nossa conversa de hoje. Obrigado por ter estado todo esse tempo ao vivo conosco. Foi muito fácil conectar essa entrevista. Quero contar para as pessoas que não combinamos nada antes. Você mandou uma mensagem e logo fizemos o link ao vivo. Toda essa conversa foi fluida e durou vários minutos. Não tenho dúvidas de que essa é a sua missão, contar tudo isso para os outros. Sim, de fato, essa é. Sempre fiz isso desde que aconteceu no meu trabalho e em cada lugar onde estive. Algo muito importante é que no Peru falar sobre esses assuntos é normal. Para eles é algo cotidiano, pelo menos quando fui ao Cânion do Colca. E espero que muitas pessoas que estão me assistindo tenham a oportunidade de ir a esses lugares tão especiais, que existem em vários pontos do mundo. O Peru é um deles. E na Argentina também há um ponto muito, muito forte, um lugar para o qual sempre quis ir em algum momento. Unisorco. Sim, dá para ver. Existem pontos que realmente são chave no mundo, onde eles têm mais facilidade para se manifestar por vários motivos. Há algo simples que os seres humanos deixaram de enxergar porque a mente humana está mais focada em destruir e dividir. Inventou países, inventou limites, inventou fronteiras, mas na verdade o planeta é um só e essas portas não têm nacionalidade. Tudo isso é uma invenção. Não tem donos. Não tem donos. Exatamente. Tudo isso é o ser humano delimitando para tentar compreender o caos, mas esses seres estão em todo o planeta. Agora, a última pergunta que te faço, sem querer ser alarmista nem sensacionalista, é uma pergunta que não me parece exagerada.
Em algum momento, desde que você viveu essa experiência, você teve a sensação de que alguém queria calar a sua voz? Que estavam te vigiando? Você passou por alguma experiência traumática? Na verdade, não, nunca senti isso. Como eu te disse, no Peru, quando eu falava sobre esses assuntos com as pessoas, viajava e as pessoas me diziam: Ei, esse lugar tem uma energia ótima. Perguntei se já tinham ouvido falar de portais. E para eles era algo normal. Eles me falavam sobre seus ancestrais e me contavam histórias de seus povos. Porque a partir disso, eu viajei muito pelo Peru e é impressionante como as pessoas desses povos te contam que já viram naves, já viram seres, que já conversaram com eles. E o cuidado que eles têm com a terra, ele é maravilhoso. Esse respeito pela terra, pelos vulcões, pela energia. Tudo isso faz com que para ele seja algo natural. Ao contrário de Medellín, porque quando volto para Medellín aqui é diferente, é mais difícil na cidade. No entanto, em Medellín tem surgido muitos pontos importantes. Eu moro perto de um deles. Existem muitos vídeos na internet sobre isso. Em Sabaneta eu moro bem perto e dá para ver como as naves passam como se fosse um aeroporto. É algo impressionante. Algo acontece lá também. Eu sempre digo que eles estão por perto, onde há vários como eu, porque eu não sou a única. E a ideia é divulgar esses assuntos, que as pessoas despertem, que sejamos um grupo, que possamos colaborar para elevar essa energia mundial que todo ser humano tem. E é isso que eles buscam, que continuemos transcendendo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo isso. E outra coisa importante é que todos nós podemos nos conectar, todos nós podemos fazer isso de alguma forma. Não importa a religião, não importa a cor da pele, todos nós temos algo especial. Se quiser se conectar com eles, é possível. Você pode fazer isso sem que ninguém te conte. Você mesma pode fazer. Prepare-se. Eu procurei por conta própria uma pessoa, ela se chama Solines, é espanhola? Sim. Ela explica um método, né? Um dos muitos que existem. E eu segui. E quando percebi, já estava canalizando muitas coisas. Isso me ajudou muito na minha vida. Antes de encerrar a entrevista, quero fazer um esclarecimento para o público que nos ouve ao vivo. Esta noite, 11 de novembro, é especial, 11/11. Mas muita gente vai assistir a este vídeo mais tarde no Trasnoche Paranormal no YouTube, por isso preciso esclarecer o contexto. Eu estava revisando informações sobre 13 Atlas e aparentemente já não há muita expectativa. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço descartou a hipótese tecnológica. Carlos, vou te dar uma informação e depois perguntar algo. A detecção ocorreu em 24 de outubro, 5 dias antes de 13 Atlas chegarem ao ponto mais próximo do Sol. Tentaram detectar sinais de rádio anteriormente, sem sucesso. Há 5 semanas, os observatórios detectaram esse objeto se aproximando da Terra. E o que foi confirmado nas últimas horas, até 11 de novembro... Essas informações podem ficar desatualizadas para quem ver o vídeo depois. É que não seria tecnologia extraterrestre, e sim moléculas semelhantes às de qualquer cometa. Portanto, esse objeto que se aproxima da Terra seria um cometa. Quero te perguntar se te revelaram algo sobre 13 Atlas ou se você tem outra hipótese. Naquele momento não, e atualmente também não. Fico com algo que eles me disseram, não acreditar em tudo o que os governos dizem. Lá fora dá para ver muitas coisas a olho nu. Não devemos esperar que a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço se pronuncie, precisamos ir além. Com o assunto de 13 Atlas, claro que isso me deixou um pouco inquieta, porque sempre existe a possibilidade. Existem energias positivas e outras nem tanto. Essa dualidade existe em todo o universo. Foi preocupante não ter tanta informação, mas sinto que algo está acontecendo. Muitas coisas sempre foram escondidas de nós.
mas não me limito ao que diz a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. A verdade é que eu não sigo eles. E se eles dizem que algo é amarelo, eu questiono. Claro. Quero te agradecer, Carlos, por esses minutos. Te mando um grande abraço aqui da Argentina e com certeza continuaremos em contato. Claro que sim, eu que agradeço. Muito. Obrigada pelo espaço. Boa noite. Você tem algum e-mail ou rede social que queira compartilhar no ar? Sim, qualquer pessoa de Medellín ou da Colômbia que precise de ajuda com esses assuntos pode entrar em contato comigo. Se vocês tiveram canalizações e não sabem como interpretá-las, terei prazer em ajudar. Com muito prazer. Meu e-mail é carlossugazi, letra U, letra G, letra A, letra S, letra E, @e-mail do Google. Vocês podem me escrever por lá e a gente entra em contato. As pessoas estão te agradecendo. Ana diz obrigado, Carlos. Outros estão cumprimentando e destacando o seu relato. Toda a Argentina está conectada com a gente no Trasnoche Paranormal. Carlos, um grande abraço. Obrigada. Até a próxima. Quero acrescentar informações relacionadas ao que estávamos conversando com Carlos sobre o fenômeno ufológico. Carlos mencionou dois temas muito interessantes. O primeiro, Billy Meier, uma figura muito conhecida e controversa da ufologia. Não interrompi, pois seu relato era interessante. Falamos de Edward Albert Meier, nascido na Suíça em 1937. Sua fama vem do fato de afirmar que foi contatado por seres extraterrestres. O núcleo de sua história começa em 1975. Afirmou ter contato regular, físico e telepático com uma raça de seres humanoides, a quem ele chamava de Plejarém, conhecidos popularmente como os Pleiadianos, provenientes do sistema estelar das Pleiades. Seu contato principal era uma mulher chamada Semjasse. O propósito? Segundo Meier, alertar a humanidade sobre seu caminho de autodestruição e oferecer uma nova filosofia espiritual. Ele fundou uma organização chamada Comunidade Livre de Interesses para as Ciências de Fronteira Espirituais e Estudos Ufológicos. O caso ganhou notoriedade mundial pela grande quantidade de provas físicas que ele apresentou. Fotografias coloridas de supostas naves, filmagens e materiais que ele afirmava serem de origem extraterrestre. Também áudios do suposto som das naves. Mas há muita controvérsia. A maioria dos pesquisadores considera o caso de Billy Meier como um dos maiores fraudes. Descobriu-se que algumas fotos eram imagens de cantores tiradas de programas de televisão. Sua ex-esposa declarou publicamente que as fotos de OVNIs eram falsas. Afirmou que ajudou a criar modelos em escala usando objetos domésticos. Também afirmou ter viajado no tempo, mas as fotos de dinossauros acabaram sendo imagens de livros ilustrados. Mesmo com evidências de fraude, Meier e sua organização seguem ativos, né? E por outro lado, Carlos falou sobre Sol Ainsa, que é uma conhecida pesquisadora, formadora e divulgadora espanhola de temas esotéricos. A abordagem dela não é tanto paranormal, mas sim metafísica. Ela fala sobre registros akáshicos, metafísica e cura, mas principalmente sobre seres de luz e guias. Ela canaliza mensagens e fala sobre a comunicação com guias espirituais, com anjos e com mestres ascensionados, que nada mais seriam do que esses seres. E vocês o que acham? Sensações, opiniões? Recebo suas mensagens no nosso app de mensagens. E obviamente para quem estiver assistindo isso no meu canal do YouTube.
Pessoas de fora da Argentina podem colaborar com o canal através deste código QR. Amigos que estiverem assistindo isso de outros países podem escaneá-lo. Assim vocês podem nos ajudar e contribuir para o canal. Para que possamos continuar fazendo essas investigações e entrevistas, vocês também podem ajudar tornando-se membros do canal no YouTube. Isso é para todo mundo. Convido vocês a se juntarem ao Trasnoche Paranormal. Vocês podem se tornar membros do canal e apoiar com uma assinatura mensal. Muito obrigado de coração por nos ajudar a continuar crescendo com este canal de investigação e entrevistas sobre fenômenos paranormais e ufológicos em espanhol. Muito obrigado a todos. O canal está indicado ao Prêmio Martim Fierro Latino em Miami. Em 10 dias vou estar lá, tomara que a gente ganhe esse prêmio. Estamos muito felizes em investigar o fenômeno paranormal e ufológico a partir da Argentina para todo o continente através deste canal do YouTube Trasnoche Paranormal. Tem mais relatos? Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Adorei a entrevista. Obrigado.